Esplêndido é desfrutar de um lugar completo, curtir cada momento do dia e estar perto de tudo que é importante para você. É aproveitar os dias com mais qualidade e conforto. Esplêndido Residence, um empreendimento surpreendente. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Conheça todas as qualidades do Esplêndido. Vá até o plantão de vendas e visite o decorado. Esplêndido Residence. Esplêndido é morar bem. Vendas exclusivas Bortolini Imóveis. Doenças há muito conhecidas, já consideradas erradicadas, como sarampo, coqueluche, tétano, cachumba e outras, estão de volta. Isso está ocorrendo porque as doses de reforço das vacinas não estão sendo feitas. A coqueluche é um exemplo, vem acometendo idosos e sendo transmitida para os recém-nascidos de forma muito grave. Atenção, adolescentes, adultos, idosos, não esqueçam de fazer as doses de reforço das vacinas. Quando não realizadas, podem prejudicar a eficácia das mesmas. Hoje dê um tempo na sua rotina e faça algo prazeroso. Dedique-se a você, a sua família ou à natureza. Escolha a felicidade. Assim, os problemas ficam mais leves e a saúde na dose certa. A Unimed Planalto Médio dedica-se a cuidar de sua saúde por inteiro. Pois para a sua felicidade, cada segundo conta. Seja feliz hoje. Unimed Planalto Médio. Olá, telespectadores, está no ar o 20 à Saúde aqui pela TV Passo Fundo. Seja bem-vindo ao nosso programa, sempre com assuntos de saúde para você ficar muito bem informado. O 20 à Saúde chega até você num oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Santa Rita de Cássia, atende convênios e particulares. O telefone é o 3601-2003. Também conosco a Gastrobese, atualização em videocirurgia, gastroenterologia, tratamento da obesidade e do diabetes. Agende a sua consulta no 3045 40 70. Oficina de Vacinas. Lembre-se, imunizar-se é o melhor caminho. A Oficina de Vacinas fica na Rua Uruguai. O telefone é o 3313-6218. E também conosco a Unimed Planalto Médio. Unimed Planalto Médio, paixão em cuidar de você há 40 anos. Estamos iniciando o nosso programa 20 à Saúde, estamos recebendo o pneumologista Vinícius Dalmaso, que nos dá a honra da presença, e vamos conversar um pouquinho sobre um assunto importante hoje, a questão do tabagismo. Doutor Vinícius, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa 20 à Saúde e espero poder contribuir alguma coisa, né, sobre o tabagismo, que é tão importante ainda, né, como fator de risco para várias doenças, né? Verdade. E essa situação, como é que está a questão da população que faz uso do cigarro ainda, doutor? Pois é, no Brasil houve uma redução, né? Embora ainda a gente tenha, em média, na população uma prevalência de 17%, o estado do Rio Grande do Sul e a região sul é um pouquinho acima. Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que nós somos o segundo estado no Brasil, nós ainda temos uma prevalência maior, né, em torno de 20%, então ainda é bem comum a gente ter tabagistas. Há uma tendência à queda, assim, né, depois da retirada das propagandas, né, conscientização, a mobilização da sociedade, ainda houve uma redução, mas ainda o tabagismo aparece ainda como um fator de risco importante ainda e com muitas mortes associadas, né. Uma média, dados do INCA, né, em torno de 200 mil mortes por ano, o que daria 20 associadas ao cigarro, né, independente da causa, né, câncer ou doenças cardiovasculares, o que daria uma média de 23 óbitos por hora relacionados ao tabagismo. Então é muito, né? Então o objetivo é justamente esse, a gente continuar essa mobilização, essa conscientização da sociedade sobre o tema. Né? Doutor Vinícius, a gente fala em tabagismo e já associa imediatamente ao pulmão. O senhor comenta agora aqui que existem outras doenças também que são causadas pelo tabagismo. O tabagismo ele é um fator de risco, é o principal fator de risco que a gente pode modificar, né? Porque, por exemplo, a questão genética a gente não tem como mudar, né? Mas o tabagismo é o principal que a gente pode abordar e retirar, né? Então entram aí não só doenças do pulmão, né? Vários tipos de câncer em outros sítios, né? Em outros locais do sistema gastrointestinal, inclusive região da boca, da laringe,
na parte urinária, rins, bexiga. Então, ele não é só fator de risco para o câncer de pulmão. 90% das pessoas que têm câncer de pulmão são relacionadas ao cigarro, mas não é só isso. Fora o câncer, temos uma gama muito grande, assim, principalmente as doenças que afetam o sistema vascular. Entra aí a questão cerebrovascular, então como risco de derrames, AVCs, né? A parte cardiológica, como maior risco de infarto, né? Metade dos infartos antes dos 65 anos são por causa do cigarro. Entra também a questão da parte vascular das pernas, então maior risco de amputação, né, de doença relacionada aos membros inferiores, né, principalmente. Então é uma série de doenças, não só o pulmão. O pulmão é o grande responsável assim, pelos problemas do cigarro, né, não só câncer, mas principalmente o enfisema, né, a bronquite, assim, que acaba levando o paciente a ter o pior sintoma que se pode ter, que é a falta de ar. Esses resultados, essas consequências do tabagismo são verificadas a longo e a médio prazo, nunca a pequeno prazo em relação ao tabagista? Especialmente no pulmão, o paciente vai ter sintoma geralmente quando metade da sua capacidade pulmonar está afetada. Como nós temos 2 pulmões, eles acabam compensando, então a gente não consegue identificar precocemente, né, os pacientes. Quando eles chegam no consultório com falta de ar, com tosse, com sintomas, geralmente a gente já está atrasado, né? Então é importante a gente tentar identificar antes de já ter um acometimento maior, né, da doença. Importante a gente falar aqui também no fumante passivo, aquela pessoa que convive com os tabagistas há um longo período, também são acometidas e têm doenças causadas por esse motivo, doutor Vinícius. O tabagismo passivo também, obviamente, diminuiu. Ainda o tabagismo passivo, hoje, o principal local não é trabalho, não é em restaurante, nem em local, até por uma questão agora de leis que foram adotadas. O principal foco do tabagismo passivo é em casa. Então a gente tende a explicar, assim, principalmente aos pais, né, porque a maioria das pessoas, né, 70%, 80% começam antes dos 18 anos a fumar. Então começa já com o contato em casa, com os amigos, familiares, né. Então, e obviamente já começa, quanto mais precoce, né, o contato com o cigarro, pior é. Então a gente já foca na família mesmo, né? O contato em casa para tentar, porque o risco também aumenta quando há o tabagismo passivo. Perfeito. A gente vai fazer um intervalo agora do nosso Vinte à Saúde, mas é rapidinho, a gente já volta para dar sequência ao nosso assunto de hoje. Agora em Passo Fundo, Gracioli Kids, uma loja exclusiva e especializada em móveis infantis e juvenis. Uma loja que prioriza a segurança, o conforto e o bem-estar de todos os futuros bebês e crianças. Quartos infantis que são um verdadeiro sonho, com todos os itens e acessórios necessários para um quarto infantil maravilhoso. Berços, cômodas e roupeiros com preços e condições de pagamentos especiais. Gracioli Kids, um quarto especial como seu filho. Hoje dê um tempo na sua rotina e faça algo prazeroso. Dedique-se a você, a sua família ou à natureza. Escolha a felicidade. Assim, os problemas ficam mais leves e a saúde na dose certa. A Unimed Planalto Médio dedica-se a cuidar de sua saúde por inteiro. Pois para a sua felicidade, cada segundo conta. Seja feliz hoje. Unimed Planalto Médio. Gastrobese, especializada nas áreas de cirurgia bariátrica, metabólica, videolaparoscópica e balão intragástrico. Modernas instalações, unindo conforto e qualidade. Ambiente adaptado para melhor atendimento e fácil estacionamento. Equipe médica com profissionais qualificados em constante aperfeiçoamento fazem da Gastrobese uma referência na região sul. Gastrobese, sua saúde, nosso diferencial. Edifício MediCenter, Passo Fundo, 3045 4070. Limpsul, para a sua comodidade e tranquilidade. Ligue 327-3108. Limpeza e conservação de ambientes, serviços de portaria e prestação de serviços gerais. 327-3108. Limpsul, a solução rápida.
Passo, o maior nome na linha elétrica com grupos geradores, a maior equipe de profissionais para instalações elétricas e montagens, caixas em aço inoxidável, plásticos e aço carbono para instalações elétricas, hospitalares e industriais. Eletropasso, Rua Pedro Lopes de Oliveira 320, fone 314-1226, Boqueirão. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o poder da comunidade. Retornamos com 20 à Saúde aqui pela TV Passo Fundo. Quero te lembrar, telespectador, que você pode assistir toda a nossa programação no site tvpassofundo.com.br e também saber os horários dos nossos programas. Seguimos com o programa de hoje, falando dessa questão do tabagismo, tão importante, né? Os malefícios do tabagismo para a nossa saúde, para a sua saúde, você que está nos acompanhando e é tabagista aí, ó, preste atenção no nosso programa de hoje. Doutor Vinícius é o nosso convidado, pneumologista. Doutor, o senhor comentou no bloco anterior que as pessoas, né, começam a fumar muito cedo, ainda jovens, né? E o exemplo familiar acaba sendo um incentivo ou mesmo do grupo em que esses jovens estão inseridos. Exato, assim, como eu comentei antes, a maioria começa antes dos 18 anos. As mulheres, particularmente, têm começado mais precoce ainda, então no próximo aos 14 anos, né? Então isso tem influência, obviamente, da família. É uma época que o jovem está ainda formando a sua personalidade, né? Às vezes tem aquela questão de se reafirmar no grupo, ainda existe isso, né? Então principalmente a questão do grupo, né? Tanto de amigos, da rede que ele acaba tendo, tanto de familiares quanto de amigos, né, que acaba levando a experimentar inicialmente e depois acabar continuando com o vício, né, com o cigarro. A gente fala do cigarro especificamente, mas existem outras coisas aí que os jovens estão consumindo. A gente vê o narguilé, que não é da nossa cultura, mas está inserida aqui, as pessoas acabam tendo curiosidade. Como é que funciona isso, doutor, para a gente entender um pouquinho? O narguilé é bem interessante, assim, porque primeiro é da cultura árabe, né? Isso aí veio dos árabes e entrou no Brasil nos últimos anos de uma forma muito, muito forte, assim, né? Porque primeiro que é o aparelho, assim, que nem chamam, né? Ele é bem desenhado, bonito, atrativo, tem sabores, né? A forma como é usado, ele também tem uma questão social, porque ele é compartilhado, né, entre os usuários, né? Mas ele tem um risco também associado à fumaça e bem grande, assim, a média, assim, de uso de uma sessão de narguilé varia de 20 minutos até 1 hora, mais ou menos. E essa sessão, ela equivale a mais ou menos ao consumo de 100 cigarros. Então, 100 cigarros? 100 cigarros. Então é uma quantidade de fumaça bem importante, com os mesmos fatores de risco, né? E tem um fator adicional também, que é o compartilhar ali, que já tem descrição de transmissão de herpes, hepatite C, tuberculose, né? Então, além da questão da fumaça, também tem a questão infecto-contagiosa também. Mas a gente chama atenção porque às vezes o pessoal acha que passa por um filtro lá na água, acha bonito, né? E não tem efeito colateral. A Sociedade Brasileira de Pneumologia lançou também esse ano um alerta em relação a isso, né? Porque começou a aumentar muito o uso do narguilé no Brasil, principalmente entre os jovens, né?
Para a gente ver que quem inicia com esse vício acaba tendo muita dificuldade para deixar de parar, né? Para deixar de lado o cigarro. E o que faz, o que acontece essa questão do vício, né? A nicotina vicia demais, torna o organismo dependente? O cigarro ele tem são quase 5.000 substâncias, né? Dentro dessas 5.000, 50 aproximadamente tem um potencial cancerígeno, né? 9 já bem definidos. E a questão da dependência, a grande vilã é a nicotina. A nicotina que atua no sistema nervoso central, rapidamente, 7 segundos ela já está no cérebro e é a grande responsável por esse grau de dependência, né? Então a gente, na avaliação que a gente faz, né, para ver como é que é o tabagismo, se para parar, se tem algum sintoma, a gente sempre faz avaliação de qual grau de dependência da nicotina que o paciente tem. Habitualmente é feito um teste simples com perguntas, que se chama teste de Fagerström, e a partir desse teste a gente vai definir se o paciente tem ou não uma dependência maior. São 6 perguntinhas, dá até para o pessoal, de repente, que fuma já tentar ver se tem um grau, que é o número de cigarros, né? Principalmente pessoas que fumam mais de 10, 20 cigarros têm um grau de dependência maior. Se fuma mais pela manhã, chama atenção para um grau de dependência maior de nicotina. Pessoas que fumam mais de manhã, quanto tempo depois que acorda fuma o primeiro cigarro? Tem pessoas que acordam e logo vão fumar. Se for nos primeiros 5 minutos, chama mais atenção que há uma dependência maior física da nicotina. Se tem dificuldade para ficar sem fumar nos lugares públicos, né? Igreja, ônibus, né? Se fuma em lugares... se tem, por exemplo, quando está doente, fuma igual, né? Então são perguntas que a gente acaba fazendo para saber qual é o grau de dependência e a indicação de tratamento depois é muito baseado nesse teste, né? O resultado desse teste. Muito bem. E você que está nos acompanhando, depois desses esclarecimentos aqui do Dr. Vinícius, pode se perguntar como é que está a sua questão em relação ao cigarro, né? A gente vai fazer mais um breve intervalo aqui no programa 20 a Saúde, mas é rapidinho e a gente volta para continuar falando sobre tabagismo. Calçados desfila mulheres glamourosas e sonhadoras. Sua beleza inebriante namora com a loucura, flerta com a santidade, espalha vida e perfume pelas ruas da cidade. Primavera-verão 2013-2014. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o poder da comunidade. Gastrobese, especializada nas áreas de cirurgia bariátrica, metabólica, videolaparoscópica e balão intragástrico. Modernas instalações, unindo conforto e qualidade. Ambiente adaptado para melhor atendimento e fácil estacionamento. Equipe médica com profissionais qualificados em constante aperfeiçoamento fazem da Gastrobese uma referência na região sul. Gastrobese, sua saúde, nosso diferencial. Edifício MediCenter, Passo Fundo, 3045-4070. Atenção, papais e mamães! Estamos vivendo um período de preocupação com a incidência de casos de catapora em nossa cidade e de forma mais intensa em outros estados. Esta é uma doença que requer cuidados especiais, pois pode, em alguns casos, levar a óbito. Para prevenir o inconveniente desta doença, crianças e adultos podem se vacinar contra a varicela, também conhecida como catapora.
É necessário uma única dose com um único reforço. Em recente lançamento, a vacina da catapora vem em uma ampola associada à vacina tríplice viral, cachumba, rubéola e sarampo, sendo necessária apenas uma aplicação. Estamos de volta com 20 à Saúde aqui pela TV Passo Fundo, num oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Santa Rita de Cássia. O telefone é o 3601-2003. A Gastrobese também conosco. Atualização em vídeo cirurgia. Agende já a sua consulta, 3045-4070. Oficina de Vacinas. Lembre-se, imunizar-se é o melhor caminho. O telefone da Oficina de Vacinas é o 3313-6218 e também a Unimed Planalto Médio há 40 anos, paixão em cuidar de você. Estamos retomando o nosso assunto de hoje, estamos falando dos malefícios do tabagismo e agora a gente vai comentar um pouquinho com o nosso convidado, Dr. Vinícius Dalmaso, que é pneumologista, essa questão do tratamento, né? A gente comentou já nos blocos anteriores, doutor, como é difícil parar de fumar, mas as pessoas precisam, porque isso é qualidade de vida, é necessário que as pessoas reflitam e comecem a pensar assim em deixar o cigarro de lado. Com certeza. Eu sempre comento com os pacientes assim que o principal é a motivação, né? Não tem nenhum tratamento hoje em dia que é milagroso, né? Que faz, se a pessoa realmente assim não se perguntar para ela mesma se ela quer parar, não adianta. Tem que partir do paciente mesmo, não adianta esposa, marido, né? É importante que o próprio paciente esteja disposto a parar. E aí existem algumas ajudas, né? Baseado na avaliação clínica que o médico vai fazer, porque é importante avaliar as contraindicações, os tratamentos, tudo, ver qual é o melhor tratamento individualizado para cada paciente, ver se não são todos os pacientes que necessitam tratamento com remédio, né? Isso vai depender da avaliação, do grau de dependência de nicotina que vai ter. Aí o paciente motivado, a gente vai fazer um programa para parar de fumar. O que inclui esse programa geralmente? Assim, primeiro a gente marca uma data. É importante, assim, conforme as pesquisas, é melhor marcar uma data e a partir daquela data suspender o tabagismo do que ir reduzindo progressivamente, né? Funciona melhor, né? A gente tem algumas ajudas que funcionam bem, né? Principal são dois tipos, né? O tratamento com reposição de nicotina, hoje em dia nós temos o adesivo e as pastilhas e gomas, e o tratamento não nicotínico, que são basicamente dois remédios que são os principais utilizados, né? Vai depender da avaliação individual qual é o melhor para cada um. Tem a questão de ansiedade, depressão, que a gente tem que trabalhar também, que deve ser avaliada, e a partir disso a gente marca, né? A gente às vezes começa o tratamento, esses que não são com nicotina, a gente começa uma semana antes o tratamento dessa data específica. E aí geralmente o tratamento são 12 semanas, né? Uns 3 meses de tratamento que a gente vai acompanhando o paciente, né? nessa luta aí contra o cigarro, né? É importante assim a gente tentar evitar condições que lembram o cigarro, que a gente chama de gatilhos. Os mais comuns ainda é o cafezinho, a bebida alcoólica, o chimarrão aqui no estado, né? Às vezes são situações que a pessoa já está acostumada, o cérebro vem um cafezinho e já lembra do cigarro. Então a gente orienta também diminuir essas situações, né? Os gatilhos, a gente vê bem comum esses 3 como os mais comuns, né? A partir disso a gente faz o programa, né? Com todo o tratamento certinho, né? Com os remédios quando há necessidade, e vai fazendo acompanhamento, né? Geralmente são 12 semanas e o paciente fica em observação durante 1 ano. Não existe um ex-tabagista na realidade, assim, é como a bebida alcoólica. Sempre a gente tenta, porque recaídas, lapsos podem ocorrer, né? Não é no primeiro nem no último. O paciente acaba estando sempre em tratamento, tendo que se policiar, se cuidar. Sempre acompanhamento. Porque muitos são os casos das pessoas que deixam por um longo período e acabam retomando o cigarro, né? Isso, geralmente tem uma condição pontual, né? Alguma coisa, problema familiar, alguma coisa assim que acaba sendo o ponto de gatilho para
retomada. Então, nesse momento é importante que logo volte a conversar com o médico para retomar o programa, né, para não ter a recaída. As pessoas, muitas vezes, as pessoas que já fumam há muito tempo, costumam dizer, agora não adianta mais, né, eu já fumei a vida inteira, agora não vou parar de fumar mesmo. Mas acho que as pessoas acabam tendo benefícios com esse deixar de lado o cigarro, né, para a qualidade de vida, independente do tempo. Sem dúvida, os benefícios começam já nos primeiros dias, né. A pessoa começa nos primeiros dias já voltar a sentir odor, assim, os cheiros, né, o gosto da comida, que depende muito do olfato, né. Então, coisas simples que às vezes há muito tempo já não percebia, né, acabam voltando a ter. E depois, quanto mais tempo a pessoa ficar sem o cigarro, menor os fatores de risco, né, daí os benefícios vão acontecendo. Então, o sistema cardiovascular, na pressão, né, na parte do humor, né, isso tudo vai melhorando conforme o tempo vai passando, né. É importante também, a gente sempre fala quando parar de fumar, iniciar um programa de atividade física, porque na média há um ganho maior de peso, isso aí é uma preocupação principalmente das mulheres, né? Mas a gente tem orientado o programa de cessação do tabagismo junto com a atividade física e acaba tendo inclusive uma redução de peso junto, além da melhora da qualidade de vida. Resultado sempre positivo. Exatamente. Dr. Vinícius, obrigada pela presença aqui no 20 a Saúde de hoje. Eu que agradeço, obrigado. Nós ficamos por aqui com o nosso programa de hoje, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e prometemos voltar já com mais 20 a Saúde para você. Um agradecimento especial a Rony Marcílio e Coafir pela produção. Até!